Atenção, amantes do drama e da vingança. Você já se perguntou o que acontece quando a pessoa mais silenciosa na sala é, na verdade, a mais poderosa? Prepare-se, porque esta história vai explodir a sua cabeça. Deixe seu like neste vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe de nossas histórias semanais. Toque aquele sininho. O princípio do fim. Ele gritou: "Eu te superei! Sou o vice-presidente e você não é nada!" Ele disse à esposa, com quem estava casado há 5 anos, para fazer as malas e sair do luxuoso apartamento. O que ele não sabia, ao lhe entregar algumas centenas de reais para um hotel, era que ele não estava apenas expulsando a esposa, mas sim a multimilionária disfarçada e a dona secreta de toda a empresa para a qual ele trabalhava. Ele pensou que estava encerrando um capítulo. Na verdade, estava assinando a sua própria sentença. Esta é a história da sua queda épica. Marcelo Guedes acreditava que o mundo se dividia em 2 tipos de pessoas: foguetes e âncoras. Ele era, segundo a sua própria avaliação, um foguete. Aos 34 anos, já era diretor sênior na Ascensão Dinâmica, uma das firmas de logística tecnológica mais agressivas de São Paulo. Ele trabalhava no reluzente monólito de vidro e aço, conhecido como Torre Ascensão, um prédio que se erguia no horizonte da capital como uma agulha, perto da Avenida Faria Lima. Marcelo era bonito, astuto e absolutamente impiedoso. Ele vestia ternos de 15 mil reais de alfaiataria. Tinha uma reserva fixa no DOM e navegava pelo mundo corporativo com a graça predatória de um tubarão. Sua esposa, Eliana Navarro, era a âncora. Pelo menos era assim que ele a via. Eliana havia mantido o sobrenome de solteira, algo que no início ele achava encantadoramente independente, mas que agora lhe parecia vagamente irritante. Para Marcelo, ela era agressivamente comum. Era bonita de uma maneira tranquila e esquecível. Era inteligente, supôs ele, mas não tinha ambição. Ele a conheceu 5 anos antes, quando ela era bibliotecária universitária. Ele tinha amado a calma dela. Agora, essa calma lhe parecia estagnação, a prova definitiva de sua mediocridade. Ela também trabalhava na Ascensão Dinâmica, mas enquanto ele operava no 700º andar, ela era uma analista de dados de nível médio no Vesmidse 5º andar. Eles se deslocavam separadamente, raramente falavam sobre trabalho e se moviam em órbitas completamente diferentes. Ele era um foguete ascendendo. Ela estava processando notas fiscais. "Eliana, você está me escutando?" A vista de sua sala era um panorama impressionante do Parque do Ibirapuera, uma vista que ele sentia ter conquistado. Eliana levantou o olhar do seu notebook. Estava encolhida no sofá, vestida com um moletom cinza simples. "Desculpe, Marcelo, só estou terminando um relatório de conciliação." Ele zombou. "Que emocionante!" Lançou sua pasta Montblanc sobre uma cadeira. "Acabei de passar 3 horas em uma sessão de estratégia com Carla Sampaio. Estamos reestruturando todo o braço logístico europeu e você está conciliando." Eliana fechou o notebook. Sua expressão era plácida. "Alguém precisa garantir que os números fechem, Marcelo. Caso contrário, suas grandes estratégias são apenas ficções caras. Poupe-me da filosofia, querida. Estou te dizendo, esta nova aquisição pela Global Ventures está abalando as coisas. Os novos donos estão fazendo uma limpeza na casa. Eles não se importam com conciliação, eles se importam com visão." A Global Ventures era a misteriosa firma de capital privado que havia comprado a Ascensão Dinâmica 6 meses antes. Eram fantasmas.
Ninguém havia conhecido o novo dono, que se dizia ser um herdeiro recluso de muito dinheiro, referido nos memorandos apenas como o presidente. Carla acha que sou o principal candidato para o novo cargo de vice-presidente, disse Marcelo, servindo-se um copo de Macallan 25 anos. Basicamente, ela está encarregada da transição e vê meu potencial. Carla Sampaio. O nome pairou no ar. Carla era sua superior direta, a vice-presidente executiva. Era tudo o que Eliana não era. Loira, barulhenta, cirurgicamente astuta e coberta de Cartier. Marcelo e Carla tinham um caso há 8 meses. Era, justificava ele, uma fusão de talentos. Isso é ótimo, Marcelo, disse Eliana com a voz calma. Você tem trabalhado duro. Claro que sim, disse ele, e não vou deixar que nada nem ninguém me pare. Ele olhou para ela, encolhida no sofá, e uma fria sensação de decisão se instalou em seu estômago. Ela era uma âncora, e era hora de cortar a corda. Ele estava pensando no seu futuro, estava pensando em Carla, no título de vice-presidente, no bônus que ele e Carla planejavam liberar do seu projeto Estrela, o projeto Odisseia. Ele não estava pensando no notebook que Eliana acabara de fechar. Não era um relatório de conciliação. Era uma auditoria criptografada e em tempo real das finanças de toda a empresa, enviada diretamente para um servidor privado na Suíça. E o nome na conta que ela estava sinalizando por despesas irregulares, a conta do projeto Odisseia, era o dele próprio. Vou tomar um banho, disse ele, mentalmente já ensaiando seu discurso de rompimento. De acordo, Marcelo, respondeu Eliana, abrindo seu notebook novamente. Tenha uma boa noite. Ele se afastou sem notar o brilho de gelo em seus olhos. Ele era um foguete, de acordo, mas os foguetes, quando falham, não apenas desviam, eles caem. O que você faria se descobrisse que seu parceiro, de quem você acha que sabe tudo, na verdade esconde um segredo tão grande? Deixe seu comentário abaixo. A promoção e a decisão cruel. A promoção chegou em uma terça-feira. Marcelo foi chamado ao 7º andar, não para o seu escritório habitual, mas para a sala de conferências executiva. Carla Sampaio estava esperando por ele, ladeada por 2 homens de semblante sério do RH. Marcelo, disse Carla, seu sorriso tão brilhante e duro quanto um diamante. Em nome da ascensão dinâmica e dos nossos novos parceiros, a Global Ventures, tenho o prazer de lhe oferecer oficialmente o cargo de vice-presidente de estratégia global. Marcelo sentiu uma onda de adrenalina pura. Era isso. O último degrau antes da alta administração. Carla, estou honrado, disse ele, projetando uma máscara de gratidão humilde. Você supervisionará o lançamento completo do projeto Odisseia, continuou ela, entregando-lhe um novo cartão de acesso. Isso vem com um aumento salarial significativo, um novo escritório na esquina do 7º andar e um pacote de bônus que negociaremos. O olhar que ela lhe deu era elétrico. Os representantes do RH aplaudiram educadamente. Assim que saíram, Carla contornou a mesa e passou os braços pelo pescoço dele. Nós conseguimos, amor, ela sussurrou rouca. Nós somos o novo casal de poder de toda esta torre. A torre, murmurou Marcelo, puxando-a para perto. Eu estava pensando na cidade inteira. Um passo de cada vez. Ela riu. Agora resta um último assunto. O quê? E sua esposa? O rosto de Carla endureceu. Não posso ter meu novo vice-presidente, meu parceiro, indo para casa com uma analista de baixo nível.
É indecoroso, parece fraco. O conselho valoriza a decisão, Marcelo. A Global Ventures valoriza a força. Se vamos comemorar isso, quero saber que você limpou o terreno. Corte a âncora, Marcelo, esta noite. Marcelo assentiu, seu coração batendo com uma mistura de excitação e fria determinação. Considere feito. Naquela tarde ele não foi direto para casa. Ele e Carla foram ao Ritz, bebendo champanhe que custava mais do que o salário mensal de Eliana. Eles traçaram seus planos não apenas para o projeto Odisseia, mas para o seu verdadeiro projeto. Usar o orçamento maciço, intencionalmente inflacionado, do projeto para desviar milhões. Eles criariam empresas fantasmas, apresentariam faturas falsificadas e desviariam uma porcentagem do capital para uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Era a ideia de Carla, mas Marcelo havia aperfeiçoado a metodologia. Era infalível. Quando ele chegou ao apartamento, eram quase 11 da noite. Estava cheio de vitória e champanhe. Eliana estava na cozinha, preparando um almoço simples para o dia seguinte. A pura domesticidade do ato o encheu de uma repulsa súbita e aguda. Precisamos conversar, ele disse, atirando suas chaves na bancada de mármore. Eliana levantou o olhar, sua expressão indecifrável. De acordo. Consegui a promoção, Eliana. Sou o novo vice-presidente. Eu mentiria, ela disse. O memorando saiu esta tarde. Parabéns. A falta de entusiasmo dela foi, para ele, o insulto final. É só isso? Parabéns? Este é o momento mais importante da minha carreira. E você age como se eu tivesse acabado de encontrar uma nota de R$ 20. Estou apenas surpresa, ela disse, fechando o recipiente. Com a nova supervisão da Global Ventures, presumi que eles fariam revisões mais completas. O que diabos isso deveria significar? Ele explodiu. Significa, disse Eliana, finalmente se virando para olhá-lo, que o orçamento do projeto Odisseia está inflacionado em quase 40%. As projeções são baseadas em dados de mercado defeituosos. É um castelo de cartas, Marcelo. Ele estava atordoado, não apenas por ela saber do projeto, mas por ter a audácia de criticá-lo. Você é uma processadora de dados, Eliana. Ele cuspiu, a voz cheia de desprezo. Você fica no 25º andar e revisa planilhas. Eu estou no 72º andar, projetando o futuro. Você não tem a menor ideia do que está falando. Eu conheço os números. Ela disse simplesmente. E esses números são uma mentira. Isso foi tudo. A gota d'água. Quer saber? Você tem razão, ele disse, indo ao armário do corredor e puxando sua velha mala de lona. Ele a jogou no chão entre eles. Eu estava cego, mas agora vejo. Eu sou um foguete, Eliana, e você é uma âncora forrada de chumbo e recheada de concreto. E eu vou cortar a corda esta noite. Eliana olhou para a mala. O que você está fazendo? Estou terminando isso. Eu quero o divórcio. Ele tirou a carteira. Pegou todo o dinheiro em espécie que tinha, cerca de R$ 800, e atirou-o na bancada. Este é um prédio de luxo. Não posso ter você aqui ocupando. Quero que você saia esta noite. Marcelo, ela disse, a voz perigosamente calma. Você está me expulsando? Não, estou me libertando. Ele corrigiu. Eu te superei. Superei isso, esta farsa de casamento. Estou seguindo em frente para coisas maiores e melhores. Agora estou com Carla Sampaio. Somos parceiros, parceiros de verdade. Ela me entende. Ela está no meu nível. Ele esperava lágrimas. Ele esperava súplicas. Ele esperava algo. Eliana apenas o encarou, com uma tristeza profunda e indecifrável em seus olhos. Não era a tristeza de uma vítima, era a tristeza de um juiz.
prestes a ditar uma sentença. Carla Sampaio. Ela repetiu, como se estivesse saboreando o nome. A mulher que tem assinado seus relatórios de despesas fraudulentas por 6 meses. Entendi. Marcelo congelou. O que você disse? Faça suas malas, Eliana. Ele disse, sua voz baixando para um rosnado. Quero que você saia do meu apartamento em 1 hora. Eliana assentiu lentamente. Seu apartamento. Ela olhou em volta para o apartamento de milhões de reais, para os janelões do chão ao teto, para as obras de arte nas paredes. Sim, acho que você está certo. Ela pegou a mala e foi para o quarto. Marcelo, sentindo o primeiro formigamento de inquietação, serviu-se de outro copo. Ele tinha feito isso. Estava livre. 1 hora depois, Eliana saiu. Ela havia feito uma mala pequena. Vestia um casaco preto simples. Parecia o que era. Uma funcionária demitida. Uma esposa descartada. Ela caminhou até a porta. Eliana, espere, ele disse, sentindo uma pontada súbita e inoportuna de algo. Culpa? Não, Pena, não torne isso feio. Meu advogado enviará um pacote de indenização padrão. Apenas assine os papéis e todos podemos seguir em frente. Eliana parou com a mão na maçaneta. Você tem razão, Marcelo. Isso não será feio. Ela se virou para olhá-lo pela última vez. Seu rosto era uma máscara de porcelana fria. Será exaustivo. Ela abriu a porta e saiu, fechando-a suavemente atrás de si. Marcelo soltou um suspiro que não sabia que estava prendendo. Estava feito. Ele esvaziou seu copo, triunfante, e enviou uma mensagem para Carla. A âncora foi cortada. Você acha que Marcelo se arrependerá desta decisão? Ou sua arrogância o levará a um abismo ainda mais profundo? Quero ler suas teorias nos comentários. A Rainha Revelada. Eliana Navarro saiu pela entrada de serviço do prédio. Ela não queria ver o porteiro, o que sempre a cumprimentava como Senhora Guedes, a quem ela sempre dava uma gorjeta generosa no Natal. O ar de novembro estava gélido, mordendo seu rosto. Ela parou na calçada da rua Oscar Freire. Parecia apenas mais uma mulher em um casaco escuro, segurando uma única mala. Marcelo tinha razão. Ela parecia insignificante. Um elegante Mercedes Maybach preto, tão escuro que parecia um pedaço do céu noturno, parou silenciosamente na calçada. Um homem de terno escuro, Arturo, seu chefe de segurança, saiu e abriu a porta traseira. Ele não fez perguntas. Boa noite, senhorita Ventura, ele disse, pegando sua bolsa. Arturo. Ela respondeu, sua voz recuperando uma força que não tinha tido em 5 anos. Ela deslizou sobre o luxuoso couro creme. O carro cheirava a madeira polida e poder silencioso. O nome em seu contra-cheque de analista, sua carteira de motorista e sua certidão de casamento dizia Eliana Navarro. Este era o sobrenome de solteira de sua mãe. Era o nome que ela escolhera quando, após a morte de seu pai, decidiu se infiltrar no império que ele lhe havia deixado. Ela queria entender o gigante de 80 bilhões de reais, a Global Ventures, de baixo para cima. Ela queria encontrar a podridão e havia conseguido. Ela também havia se apaixonado, tolamente. Ela conheceu Marcelo em um evento universitário ao qual compareceu como benfeitora de nível médio. Ele havia sido dinâmico, charmoso e parecia tão refrescantemente ambicioso. Ele não sabia quem ela era. Ele via Eliana Navarro, a bibliotecária. Ela tinha amado isso. Ela o amou. Ela construiu uma vida com ele, mantendo seu disfarce. Ela comprou o apartamento deles através de uma empresa fantasma, uma das centenas que controlava, e o alugou a uma taxa que Marcelo podia pagar. Seu enorme salário, do qual ele tanto se orgulhava,
era uma gota no oceano de sua riqueza pessoal. Ela se juntou à Ascensão Dinâmica, uma de suas próprias empresas, para ficar perto dele e para supervisionar a transição após seu holding a adquirir. Ela queria ser uma esposa, não uma presidente, e por isso havia sido chamada de âncora. Eliana pegou o telefone via satélite criptografado do apoio de braço. Discou um número. Tocou uma vez. David, sou Eliana. A voz do outro lado era calorosa, mas instantaneamente alerta. Era David Mendes, o CEO da Global Ventures e o conselheiro mais confiável de seu falecido pai. Liana, você está bem? Onde você está? Estou no Maybach. Estou fora. Ela disse a palavra presa em sua garganta. Ele me expulsou, David. Ele está com Carla Sampaio. Houve um silêncio pesado. David havia avisado sobre Marcelo. Ele havia visto a ambição implacável do homem. Aquele idiota absoluto, disse David, sua voz endurecendo. Quais são suas ordens? Senhorita Ventura. O nome a trouxe de volta à realidade. A esposa desolada, Eliana Navarro, recuou. A presidente, Eliana Ventura, tomou seu lugar. Ele pensa que sou uma analista de baixo nível que ele acabou de deixar sem casa. Ele pensa que ele e Carla estão prestes a enriquecer com o projeto Odisseia. Ele não sabe que foi você quem tem sinalizado as faturas dele, certo? Perguntou David. Ele não tem ideia. Ele apenas me chamou de âncora e disse que eu não entendia a visão dele. Então é hora de lhe darmos uma lição de supervisão estratégica. Ative o protocolo Ventura. Eu quero um bloqueio total e imediato de todos os ativos associados ao projeto Odisseia, efetivo às 9 da manhã de amanhã. Quero o novo escritório dele, o do 705º andar, trancado. Mude os protocolos de segurança. Feito, disse David. E David, as contas offshore, as do Cayman, que ele e Carla têm alimentado por meses. Não quero apenas que as congelem, quero que as apreendam. Eu tenho as senhas há semanas. Esvazias até o último centavo. Transfira tudo para o fundo de ajuda da Fundação Ventura até amanhã de manhã. David soltou um assobio baixo. Isso é vários milhões de reais, Eliana. É um movimento audacioso antes que a auditoria seja pública. Ele chamou de pacote de bônus, disse Eliana, sua voz ficando gélida. Considere isso uma doação. E mais uma coisa. O apartamento, o da Oscar Freire. Quero as fechaduras trocadas antes das 8 da manhã. Que a equipe do Arturo retire meus pertences pessoais esta noite e coloque o resto das coisas dele e de Carla em um depósito na Vila Leopoldina. A propriedade deve ser limpa e colocada à venda antes do meio-dia. E o Sr. Guedes, ele agora é vice-presidente. Ele é um foguete. Vamos ver o quão alto ele pode voar sem asas e sem combustível. Não o deixe saber que nada disso está acontecendo. Que ele entre naquele prédio amanhã pensando que é o rei do mundo. E você, Eliana? Perguntou David, sua voz se suavizando. O Maybach cruzava agora a ponte estaiada, indo para a cobertura triplex da família Ventura, no bairro dos Jardins, um lar que Marcelo nunca soube que existia. Vou tomar um banho, disse Eliana. Depois vou dormir um pouco, e amanhã de manhã você e eu vamos presidir uma reunião de emergência do conselho. É hora de a presidente finalmente vir para o escritório. Ela desligou, recostou a cabeça no vidro frio e observou as luzes da cidade passarem em um borrão. As lágrimas finalmente vieram, não de tristeza, mas de uma raiva fria e esclarecedora. O que você achou desta reviravolta inesperada? Você acha que Marcelo terá alguma chance contra Eliana Ventura? Comente o que você acha que vai acontecer. A cara do foguete. Marcelo Guedes acordou em sua própria cama, sozinho, e se sentiu magnífico.
Ele se espreguiçou, os lençóis de algodão egípcio frescos contra sua pele. O silêncio no apartamento era dourado. Nenhuma Eliana perambulando pela cozinha. Nenhuma presença quieta e julgadora. Apenas ele, sua ambição e a vista de tirar o fôlego do parque. Ele enviou uma mensagem para Carla. Bom dia, parceira. Te vejo no 7º andar. Ele demorou mais para se arrumar. Escolheu um novo terno impecável da Ricardo Almeida. Colocou o relógio Patek Philippe que Carla havia lhe dado, o que ele disse a Eliana que era um presente de um cliente. Ele se sentia um rei. Pegou sua pasta e seu cartão de acesso, seu novo e brilhante cartão de nível de vice-presidente, e saiu. A primeira rachadura em seu dia perfeito apareceu no elevador. Ele deslizou seu novo cartão para o elevador executivo. Acesso negado. Ele franziu a testa. Deslizou novamente. Acesso negado. Ele suspirou, irritado. Uma falha. Ele foi forçado a usar o elevador normal do pessoal, apertando-se com analistas e administradores. Ele reconheceu alguns rostos do departamento de Eliana no 25º andar. Eles olharam para ele com uma energia estranha e nervosa. Ele os ignorou, descendo no 700º andar e caminhando em direção à escada executiva. Ele deslizou seu cartão na porta da ala executiva do 7º andar. Acesso negado. Agora ele estava furioso. Ele ligou para Carla. Meu novo cartão não está funcionando. Ele disparou. Estou do lado de fora da escada. O quê? Carla parecia distraída, sua voz tensa. Não seja ridículo. Estou no meu escritório. Apenas me encontre na sala de reuniões principal. Temos um problema. Marcelo sentiu uma pontada de irritação. Um problema? Somos a solução, querida. O que está acontecendo? É o projeto Odisseia, ela sussurrou. O financiamento foi sinalizado. O sangue de Marcelo gelou. Sinalizado por quem? Compliance? Pior. É uma marcação em nível de presidência. Todos os ativos estão congelados. Todos os pagamentos. Todas as transferências bancárias. Tudo. Isso é impossível, disse Marcelo, começando a caminhar rapidamente em direção à sala de reuniões. Somos os únicos com os códigos de autorização. Aparentemente não, Marcelo. O orçamento inteiro está bloqueado e não é só isso. A voz dela falhou. A conta do Cayman sumiu. O que você quer dizer com sumiu? Quero dizer vazia. Ela guinchou, e ele podia ouvir o pânico na voz dela. Saldo zero. Cada centavo transferido. Não consigo rastrear. Simplesmente sumiu. Marcelo parou de andar. Ele estava no meio do átrio do 700º andar. As pessoas começaram a olhar. Ele baixou a voz para um sussurro furioso. Isso são 5 milhões de reais. Como pode ter sumido? Isso tem que ser um rival interno. Alguém sabe. Alguém está nos armando. Temos que consertar isso, Marcelo, disse Carla, sua bravata evaporando. David Mendes acabou de convocar uma reunião de emergência do Conselho para as 10 da manhã, pessoalmente. Ele disse que a presidente está vindo. A presidente! Ela finalmente vai mostrar a cara. A mente de Marcelo acelerou. Isso era ruim, mas talvez fosse uma oportunidade também. É isso, ele disse, recuperando a confiança. Esta é a nossa chance. Entramos nessa reunião. Apresentamos o projeto Odisseia, mostramos a visão, atribuímos o problema a algum erro contábil de baixo nível. Vamos culpar o departamento da Eliana. É perfeito. Trabalho descuidado de uma analista de nível médio. Diremos que encontramos a discrepância e bloqueamos os fundos nós mesmos para proteger a empresa. Isso nos fará parecer heróis. Carla ficou em silêncio por um momento. Você jogaria sua esposa para debaixo do ônibus? Eu não tenho esposa, lembra?
disse Marcelo friamente. Cortei a âncora. Agora você está comigo? Nós somos os foguetes, Carla. Nós vamos dominar isso. De acordo. Carla respirou, acalmando-se. De acordo. Você está certo. É um erro de entrada de dados. Nós encontramos. Somos os heróis. Vamos pegar nossa apresentação. Ele desligou e se dirigiu ao escritório dela. Ele deslizou o seu cartão de acesso antigo. Acesso negado. Deslizou o novo. Acesso negado. Que diabos? Ele murmurou. Ele bateu forte. Carla abriu a porta com um puxão. Seu cartão também? Ela perguntou. Ambos. Algo está muito errado com a segurança. Apenas vamos pegar a apresentação e sair. Eles pegaram seus notebooks e se dirigiram para a sala de reuniões principal. O ambiente na ala executiva estava denso de tensão. Ninguém falava. Todos esperavam. Marcelo sentiu uma única gota fria de suor escorrer por sua espinha. Ele havia atribuído os problemas com os cartões a uma falha. Ele havia atribuído os fundos congelados a um rival. Mas enquanto estava parado do lado de fora da sala de reuniões do 80º andar, observando as pessoas mais poderosas da empresa entrarem com rostos sombrios e silenciosos, ele percebeu que isso não era uma falha. E não era um rival. Era uma execução. A sede, a sala de reuniões do 80º andar, era um local lendário. Era conhecida como o Observatório. 3 de suas paredes eram painéis de vidro de 10 metros de altura que ofereciam uma vista divina da cidade, da Faria Lima aos jardins. A 4ª parede era uma tela digital preta e sem costura. No centro havia uma colossal mesa de mogno de peça única, tão polida que parecia um lago escuro e tranquilo. Marcelo e Carla pegaram seus assentos habituais no meio da mesa. Eles eram vice-presidentes, mas hoje se sentiam como estagiários. Todo o conselho executivo estava presente. David Mendes, o CEO da Global Ventures, sentou-se na cabeceira da mesa. Seu rosto era de granito. Obrigado por se reunirem com tão pouco aviso, começou David, sua voz amplificada pelos microfones ocultos da sala. Como sabem, a Global Ventures adquiriu a ascensão dinâmica há 6 meses. Até agora, permitimos que a estrutura de gestão existente permanecesse enquanto conduzíamos uma revisão completa. Ele fez uma pausa, deixando a tensão aumentar. Essa revisão, continuou. Ela encontrou irregularidades significativas, sistêmicas e, em alguns casos, criminosas. Um murmúrio nervoso percorreu a sala. Marcelo sentiu seu pescoço tensionar. Ele trocou um olhar com Carla. Ela estava pálida. Descobrimos que certos projetos, estrela, foram usados como veículos para desvio. Encontramos conflitos de interesse, desperdício corporativo e uma cultura de arrogância que é inaceitável. David olhou para a mesa, seus olhos parecendo repousar em cada pessoa. Esses problemas são tão graves, disse David, que a presidente da Global Ventures decidiu supervisionar pessoalmente a reestruturação. Ela esteve no local, neste mesmo prédio, por 5 meses, conduzindo uma auditoria silenciosa. O sangue de Marcelo gelou. No local, ele nunca tinha visto uma presidente, nunca tinha visto nenhum novo dono. Ela tem observado, disse David, e viu tudo. Agora, vou ceder a palavra a ela. Senhoras e senhores, por favor, fiquem de pé para a presidente da Global Ventures, a senhorita Eliana Ventura. Marcelo olhou o nome na tela digital. Ventura. Ele não fez a conexão, ainda não. Ele, como todos os outros, virou-se para a porta principal. A porta se abriu e Eliana entrou.
Não era a Eliana que ele havia expulsado na noite passada. Esta não era Eliana Navarro, a âncora. Esta mulher vestia um tailleur azul marinho, feito sob medida, que provavelmente custava mais do que o carro dele. Seu cabelo, que ela costumava usar em um coque simples, estava solto, penteado em ondas elegantes e profissionais. Seu rosto, livre da maquiagem natural que ela costumava usar, agora estava definido, afiado e absolutamente frio. Ela estava ladeada por 2 seguranças e um homem que Marcelo reconheceu com um sobressalto de horror. Dr. Arthur Siqueira, o chefe da Divisão de Crimes de Colarinho Branco da Promotoria Estadual, caminhou até a cabeceira da mesa. David Mendes puxou a cadeira para ela. A sala estava tão silenciosa que Marcelo podia ouvir o som de seu próprio coração batendo contra suas costelas. Carla soltou um pequeno ruído sufocado, como um animal morrendo. O cérebro de Marcelo simplesmente desligou. Ele se recusou a processar os dados. Ele estava olhando para sua esposa. Ele estava olhando para a mulher para quem ele havia tirado R$800. Ele estava olhando para o nada que ele havia descartado, e ela estava parada na cabeceira de uma mesa onde ele estava lutando por sua vida. Por favor, sentem-se, disse Eliana. Sua voz era diferente. O calor havia sumido. Era nítida, clara e cheia de autoridade absoluta. Ela se sentou e o resto do conselho a seguiu. Marcelo e Carla permaneceram de pé, congelados como estátuas em uma tragédia. Senhor Guedes, senhorita Sampaio, vocês parecem surpresos, disse Eliana, seus olhos fixos neles. Por favor, sentem-se. Esta reunião é, afinal, principalmente sobre vocês. Marcelo desabou em sua cadeira. Sua visão ficou embaçada. Ele não conseguia respirar. Eliana tocou em um controle na mesa. A enorme tela da parede se iluminou. Vamos falar sobre o projeto Odisseia, ela disse. O martelo do juízo, o projeto Odisseia, começou Eliana Ventura, foi, de acordo com a própria proposta do Sr. Guedes, uma solução logística que mudaria o paradigma, uma forma de otimizar nossa distribuição europeia usando IA preditiva. Ela olhou diretamente para Marcelo. Uma visão brilhante, Marcelo. De verdade. Fiquei impressionada quando li o relatório inicial. Marcelo abriu a boca, mas apenas um som seco e de clique saiu. Problema, continuou Eliana, é que a visão era ficção. O orçamento, no entanto, era muito real. Na tela enorme, um diagrama de fluxo complexo apareceu. Mostrava o orçamento de R$200 milhões para o projeto Odisseia, e ramificando-se dele como tumores, havia linhas vermelhas. O senhor Guedes e a senhorita Sampaio, disse Eliana, sua voz cortando o silêncio. Criaram 3 empresas fantasmas, Logística Sampaio, Investimentos Guedes e Consultoria Odisseia. As 3, tenho certeza que vocês ficarão surpresos em saber, remontam a uma conta ônibus nas Ilhas Cayman. Ela clicou em um botão. Extratos bancários piscaram na tela. Números de contas, números de rotas. Nos últimos 6 meses, o senhor Guedes e a senhorita Sampaio aprovaram 15,8 milhões em honorários de consultoria e adiantamentos de remessa acelerada para essas 3 empresas. Empresas que não têm funcionários, não têm ativos e não têm outra função a não ser receber dinheiro roubado. Carla finalmente encontrou sua voz. Isso não é verdade. São parceiros legítimos. Isso é calúnia. É? Disse Eliana, sua voz perigosamente suave. Ela clicou novamente. Uma nova imagem encheu a tela. Era uma foto de segurança de um banco no Caribe. Mostrava Marcelo e Carla vestidos com roupas de praia, assinando documentos na mesa de um banqueiro. A marcação de tempo era de 3 meses antes,
quando eles disseram ao conselho que estavam em uma conferência de logística em Miami. O rosto de Carla Sampaio passou de pálido para um verde doentio e manchado. Você, gaguejou Marcelo. Sua mente finalmente alcançou. Eliana, você era a analista do 25º andar, sim? Disse Eliana. Eu era. Eliana Navarro. Navarro é o sobrenome da minha mãe. Juntei-me à Ascensão para encontrar a podridão na minha nova empresa. Eu esperava encontrar desperdício. Eu esperava encontrar incompetência. Ela se levantou e caminhou lentamente ao redor da mesa, seus saltos clicando no chão. Eu não esperava encontrá-la na minha própria casa. Eu não esperava que o homem com quem eu era casada, o homem cuja carreira eu subsidiava silenciosamente, cujo apartamento eu comprei, cujo gênio foi construído sobre o legado da minha família, fosse o mentor. Ela parou diretamente atrás de Marcelo, colocando as mãos no encosto de sua cadeira. Ele estremeceu, como se ela o tivesse atingido. Você me chamou de âncora, Marcelo. Disse que eu estava te segurando enquanto você estava ocupado projetando o futuro. Mas você não estava projetando nada. Você era apenas um ladrão comum, um ladrão muito, muito estúpido. Eliana, por favor, ele sussurrou, a humilhação tão profunda que era física. Podemos consertar isso. Foi um erro. Foi ela. Ele apontou um dedo trêmulo para Carla. Ela me forçou a isso. Ela... Cala a boca! Rugiu David Mendes, batendo a mão na mesa. Você se dirigirá a presidente como senhorita Ventura. Eliana levantou uma mão. Está tudo bem, David. O desespero é adequado. Ela voltou para a cabeceira da mesa. Senhorita Sampaio, seus serviços obviamente estão encerrados. Suas ações estão confiscadas. Sua pensão se foi. De acordo com o seu contrato, invocamos a cláusula de depravação moral. Você deixará este prédio sem nada. A segurança irá acompanhá-la. 2 guardas uniformizados se aproximaram e agarraram Carla pelos braços. Você não pode fazer isso! Gritou Carla, sua máscara de compostura destruída. Marcelo, diga a eles, diga a eles. Marcelo apenas olhou para a mesa, seu mundo reduzido ao veio polido do mogno. Quanto a você, Marcelo, disse Eliana. Marcelo levantou o olhar suplicante. Esta era sua esposa. Por baixo de tudo isso era sua esposa. Ela o amara. Eliana, querida, eu sinto muito. Eu não sabia. Eu fui um idiota. Podemos fazer terapia. Podemos... Shhh. Eliana olhou para ele e pela primeira vez ele não viu raiva. Nem tristeza. Ele não viu nada. Apenas um vazio. Sr. Guedes, ela disse, parece que você tem a impressão de que isso é uma briga conjugal. Não é? Ela assentiu para o homem da promotoria. Dr. Siqueira, ele é todo seu. O Dr. Siqueira e 2 detetives à paisana se adiantaram. Marcelo Guedes, disse o Dr. Siqueira, sua voz ressoando. Você está preso por furto qualificado, fraude eletrônica e desvio de fundos. Um dos detetives puxou os braços de Marcelo para trás e colocou as algemas. O clique metálico frio ecoou na vasta e silenciosa sala. Você armou para si mesmo, Marcelo, disse Eliana, virando as costas enquanto os detetives o arrastavam para fora. Você simplesmente expulsou a pessoa errada de casa. Ela olhou para os membros do conselho restantes, ainda em estado de choque. Agora, ela disse, sua voz voltando a ser totalmente profissional. Vamos falar sobre o futuro desta empresa? O peso da âncora. A queda não foi um declínio lento, foi um impacto repentino e violento. Marcelo Guedes, vice-presidente de estratégia global, não era mais um nome. Era um número de caso. Ele passou as primeiras 8 horas em uma cela de detenção central.
O terno Brioni, sua armadura de sucesso, parecia uma fantasia de carnaval. Estava amassado e ele tinha certeza de que cheirava ao fedor azedo da cela de concreto. Uma mistura de suor velho, água sanitária e desespero humano. Ele se sentou em um banco de aço, espremido entre um homem que murmurava para si mesmo e outro dormindo à bebedeira, sua cabeça a centímetros da calça de seda de 800 reais de Marcelo. A negação era seu único escudo. Isso era um erro, um mal-entendido, um jogo de poder corporativo. Eliana estava zangada. Ela estava desabafando. Assim que ela se acalmasse, assim que ele pudesse falar com ela, ele poderia consertar isso. Ele só precisava de um telefone. Ele precisava ligar para seu advogado, o tubarão de um escritório de prestígio que lidava com suas, agora ridiculamente pequenas, opções de ações. Quando ele finalmente fez sua única ligação, o número de seu advogado de alto poder foi direto para uma assistente de voz fria que informou: "Sinto muito, Sr. Guedes, mas nosso escritório não irá representá-lo neste assunto. Parece haver um grave conflito de interesses." Que conflito? Ele gritou no receptor. Diga a eles quem eu sou. Nós sabemos quem você é, senhor, respondeu a voz pingando desprezo. Nós representamos a Global Ventures Holding. Tenha um bom dia. Clique. Ela já o havia isolado. Eliana, sua esposa calma, simples, comum, tinha um firewall legal que poderia repelir um exército. O pânico, frio e gorduroso, começou a se infiltrar em sua negação. Ele foi forçado a ligar para seus pais em uma cidadezinha do interior do Paraná. Ele teve que ligar a cobrar os soluços de sua mãe, o silêncio atordoado e furioso de seu pai. Foi um novo tipo de humilhação. Eles dizem que a fiança é de 5 milhões de reais, Marcelo. Seu pai havia gritado. 5 milhões? O que diabos você fez? É um erro, pai, Eles disseram que você é um risco de fuga. Disseram que você tem contas no exterior. Nós vamos ter que hipotecar a casa, Marquinho. A casa em que você cresceu. Estaremos aí de manhã. A vergonha queimou mais forte do que sua raiva. Ele havia construído um império. Ele lhes dissera. Ele era um foguete. Agora ele era apenas um filho que havia destruído a aposentadoria de seus pais. Quando ele foi libertado 36 horas depois, sob fiança paga pelo fundo de pensão de seu pai, o mundo que ele conhecia havia desaparecido. Seu rosto estava na capa da Folha de São Paulo, Torre da Ganância. Gritava a manchete com uma foto dividida de sua foto corporativa presunçosa ao lado de sua nova e abatida foto policial. Pior ainda, a caminhada do criminoso havia sido uma obra-prima de tortura psicológica orquestrada por Eliana. A segurança o desviou não pela saída traseira, mas através do átrio principal de mármore da Torre Ascensão. Eram 12h30, o horário de pico do almoço. Ele foi passeado algemado diante de centenas de seus ex-colegas. Ele viu analistas que havia aterrorizado, gerentes que havia pisoteado e toda a equipe de dados do 25º andar, o antigo departamento de Eliana, que se reuniu perto dos elevadores. Eles não zombaram, não ficaram boquiabertos. Eles simplesmente olharam. Uma mulher que ele reconheceu, Sara, que costumava sentar a 3 mesas de Eliana, apenas olhou para ele, tomou um gole lento de seu café e sorriu. Era o sorriso de uma pessoa que vê um tirano finalmente receber o que merece. É um momento crucial. Você acha que Marcelo terá a decência de se desculpar? Ou sua arrogância persistirá mesmo agora? Dê-nos sua opinião na caixa de comentários.
Ele cambaleou para a rua, seu pai depositando a fiança com um cheque administrativo que representava todas as suas economias. Eles lhe entregaram um pequeno saco plástico com sua carteira, seu Patek Philippe, que a promotoria, para sua surpresa, não havia ficado, e seu telefone. Ele ficou com um terno nas costas e os 800 reais que ele tentara dar a Eliana. A ironia era tão amarga que tinha gosto azedo. "Uau! E tenho que ir para o apartamento", ele disse ao pai, a voz rouca. "Tenho que falar com ela. Tenho que pegar minhas coisas. Marcelo, o advogado que encontramos, não me importo. Tenho que vê-la." Ele pegou um táxi amarelo, o primeiro em que havia estado em 5 anos, para a rua Oscar Freire. Ele se sentia um fantasma, assombrando sua própria vida. Ele entrou no lobby reluzente, o coração martelando. Antônio, o porteiro, o homem a quem Marcelo havia dado uma gorjeta de 500 reais no Natal passado, saiu de trás de sua mesa de mármore. Seu rosto era uma máscara de pesar profissional. "Senhor Guedes, lamento, mas não posso deixá-lo subir." "Antônio, não seja ridículo", disparou Marcelo, sua velha arrogância se acendendo. "Esta é a minha casa. Eu moro aqui. Abra o elevador." "Eu me sinto muito, senhor. Minhas instruções são claras", disse Antônio com a voz firme. Ele não estava mais olhando para um morador. Estava olhando para um problema. "O senhor não é um morador aqui. O senhor está na lista permanente de intrusos." "Lista de intrusos? No meu próprio prédio? Eu vou fazer você ser demitido por isso, Antônio." Antônio suspirou, um som pequeno e triste. "Senhor, com todo respeito, parece que o senhor não entende. O senhor não apenas morava no apartamento da senhorita Ventura. O senhor morava no prédio da senhorita Ventura. O fideicomisso Ventura é dono de toda esta torre, desde que foi construída em 1998. Ela é a sua locadora." O sangue sumiu do rosto de Marcelo. A torre inteira, seu escritório no 7º andar, a academia, o lobby, o apartamento. Tudo tinha sido dela. Ele não era apenas um rato em uma armadilha. Ele tinha sido um rato em seu labirinto de vidro e aço, construído sob medida. Minhas coisas, ele gaguejou, sua raiva desmoronando em um ofego patético. "Minhas roupas, meus arquivos." Todos os itens não pessoais foram retirados pelo pessoal da senhorita Ventura e colocados em um depósito na Vila Leopoldina, disse Antônio, lendo um memorando. "Foi enviado um pacote para o seu advogado." "Meu advogado?" disse Marcelo, confuso. "Eu não tenho..." Nesse exato momento, um homem em um terno barato tocou em seu ombro. "Marcelo Guedes." O senhor foi notificado." O homem entregou-lhe um envelope grosso e se afastou. Marcelo o abriu bruscamente, parado no lobby que não era mais seu. Era o pedido de divórcio. Não era uma simples petição. Era uma bomba nuclear tática de 200 páginas. Motivos: adultério, conspiração para cometer furto qualificado e grave desvio financeiro. Detalhava com marcações de tempo cada reunião que ele havia tido com Carla. Recibos de hotel, faturas de jantar, incluía até mesmo uma transcrição de uma ligação que ele fizera de sua linha de escritório privada, reservando sua viagem de conferência para o Cayman. Mas a divisão de ativos foi a verdadeira execução. Apartamento, Oscar Freire, propriedade única e separada de Eliana Ventura. O Sr. Guedes não tem direito a nenhuma participação. Veículos, Audi R8, Range Rover, ativos corporativos, arrendamentos encerrados, retomados, contas bancárias,
todas as contas conjuntas congeladas. Uma auditoria forense está sendo conduzida para recuperar todos os fundos gastos pelo Sr. Guedes em atividades não conjugais, incluindo todos os presentes, viagens e entretenimento para sua co-conspiradora, a senhorita Carla Sampaio. Ela não estava apenas se divorciando dele, ela estava cobrando a traição. Na parte inferior havia uma nota manuscrita de seu novo defensor público. Marcelo, me ligue. Sua audiência preliminar é amanhã. E faça o que fizer. Não tente entrar em contato com sua esposa. Além disso, Carla Sampaio fez um acordo. Ela está testemunhando contra você. Ele estava sozinho. Absolutamente. Completamente sozinho. Carla havia se salvado. Seus contatos não respondiam às suas ligações. Suas contas bancárias estavam bloqueadas. Seus cartões de crédito, ele descobriu, eram todos cartões suplementares da conta principal de Eliana. Ele acabou em um motel de R$ 150 por noite em Itaquera, daqueles com um letreiro de vago de neon piscando que projetava um brilho vermelho doentio sobre o carpete manchado. Ele pagou em dinheiro, usando os últimos R$ 800. Seu terno de R$ 15.000 era agora sua única roupa. Ele desabou na cama box deformada, as molas gemendo em protesto. Ele ligou a pequena TV zumbidora. E lá estava ela, Eliana Ventura. Ela estava sendo entrevistada no Jornal da Cultura. Ela estava incandescente. Usava um vestido vermelho simples e elegante. Seu cabelo estava perfeito. Seu sorriso era calmo e confiante. O apresentador pendia de cada palavra dela. Senhorita Ventura, disse o apresentador, é uma história incrível. A senhora tomou o mundo dos negócios de assalto. Em seu primeiro ato oficial como presidente, descobriu uma fraude de R$ 16 milhões e reestruturou toda a sua equipe executiva. As pessoas a chamam de a Inquisidora Ventura. Qual é o seu segredo para uma ação tão decisiva? Eliana sorriu, um sorriso pequeno e educado, que não chegava aos seus olhos. Ela olhou diretamente para a câmera e Marcelo sentiu como se ela estivesse olhando para ele, sentado em seu sórdido quarto de motel. Não é um segredo, na verdade. Ela disse, sua voz tão suave e fria quanto o vidro. Eu apenas acredito em responsabilidade, seja na sala de reuniões ou na sua vida pessoal. Você não pode construir um futuro estável sobre uma fundação podre. Você tem que estar disposta a encontrar a podridão, a fraqueza e extirpá-la, não importa o quão pessoal seja. O apresentador assentiu, hipnotizado. Essa é uma filosofia dura. É a única que funciona, disse Eliana. Ela se inclinou para a frente, como se estivesse compartilhando um segredo com o mundo. Meu pai sempre me ensinou que algumas coisas na vida parecem estar te apoiando, mas na verdade estão apenas te afundando. Você tem que estar disposto a cortar a âncora. Ela fez uma pausa e seu sorriso finalmente atingiu seus olhos, frios e brilhantes como uma estrela de inverno. E ver o peso morto afundar. O telefone na mão de Marcelo vibrou. Era uma mensagem de texto de seu novo advogado. A promotoria acaba de adicionar uma nova acusação: lavagem de dinheiro. Encontraram outra conta no paraíso fiscal. Estão retirando a fiança, Marcelo. Eles estão vindo atrás de você. Marcelo encarou a TV. O rosto da mulher que ele havia descartado. O foguete. A âncora. Ele estava tão errado. Ele não era o foguete. Ele era e sempre foi o peso morto. E o fundo do oceano estava se aproximando para recebê-lo. Um momento. Eliana deveria ter dado a Marcelo uma última chance? Ou seu ato de vingança foi uma justiça merecida?
Diga-me o que você pensa nos comentários. O voo final. A mensagem final e significativa veio uma semana depois. Uma semana de puro, inalterado inferno. O advogado de Marcelo, um defensor público de terceira categoria, tinha sido franco. Você está frito, Sr. Guedes. Eles têm registros bancários, fotos de vigilância e uma declaração juramentada de sua ex-esposa. Ela não é apenas a vítima aqui. Ela é a testemunha principal e a estrela da acusação. Eles estão lhe oferecendo um acordo. 10 anos? Marcelo engasgou. Por um crime de colarinho branco? Por roubar quase 16 milhões de uma das mulheres mais poderosas de São Paulo. O senhor tem sorte de não estar impedindo 20. Ele estava em liberdade sob fiança. Mas era um prisioneiro. Seu nome era tóxico. Ele tentou conseguir um emprego, qualquer emprego. No momento em que digitavam seu nome no Google, a entrevista terminava. Ele estava vivendo das migalhas do cartão de crédito de seus pais. Carla, ele soubera, tinha se saído ainda pior. Ela não tinha riqueza familiar para recorrer. Ela havia se tornado testemunha do Estado, concordando em testemunhar contra Marcelo em troca de uma sentença reduzida. Esse foi o último texto que ele recebeu de um número desconhecido. Estou aceitando o acordo. Você está sozinho. Vá para o inferno. Ele teve uma última ideia desesperada. O depósito. A mensagem de Eliana dissera que seus pertences estavam em uma unidade na Vila Leopoldina. Ele ainda tinha a chave de seu antigo depósito compartilhado, um que eles tinham antes do apartamento. Talvez ela tivesse usado aquele. Talvez, apenas talvez. Havia algo lá. Documentos antigos. Dinheiro em espécie que ele havia escondido. Qualquer coisa. Ele pegou um ônibus para o bairro do Limão. O depósito era um complexo sombrio e extenso. Ele encontrou a unidade. 712. Ele colocou sua chave na fechadura. Ela clicou para abrir. Ele levantou o portão de metal, seu coração batendo com uma lasca de esperança. A unidade estava quase vazia. No centro do chão de concreto empoeirado estava um único objeto solitário. Não era uma caixa de dinheiro, não eram seus ternos caros, não eram seus tacos de golfe, nem seus móveis de design. Era a velha mala de lona que ele havia atirado em Eliana. Preso à alça, havia um envelope. Suas mãos tremeram ao abri-lo. Dentro não havia um documento legal. Era uma única folha de papel. Era a nota de 800 reais em espécie que ele havia tirado na bancada. Abaixo das notas, uma única frase estava escrita com a caligrafia elegante e precisa de Eliana. Você é um foguete, Marcelo. Tenha um bom voo. Ele desabou de joelhos, o dinheiro inútil esvoaçando para o chão. Foi o insulto final e definitivo. Ela não apenas tirou o futuro dele, ela devolveu o passado dele. Ela devolveu exatamente o que ele pensava que valia. Ele olhou para a unidade vazia, a única bolsa e o dinheiro. Ele finalmente entendeu. Ela não estava apenas o investigando por 6 meses. Ela estava o julgando por 5 anos. Ela lhe dera todas as oportunidades para ser um homem melhor. E ele falhou em todos os testes. Ele pensou naquela noite. Eu te superei. Que piada! Ele nunca esteve no nível dela. Ele estava sentado lá, um homem quebrado em um terno barato. Quando seu telefone tocou, era seu advogado. Marcelo, disse o advogado com a voz abafada. A promotoria acabou de ligar. A equipe jurídica da senhorita Ventura apresentou uma última prova. É ruim. O que é? Sussurrou Marcelo, já sabendo que tudo havia acabado. Ok, uma gravação do seu apartamento. Parece que a cobertura inteira tinha um sistema de segurança.
um que você não conhecia. Eles têm áudio de todo o seu rompimento. Eles têm você confessando seu caso com a senhorita Sampaio. Eles têm você ameaçando sua esposa. E o pior de tudo, eles têm você a expulsando. O advogado suspirou. A promotoria está retirando o acordo de confissão de culpa. Eles vão a julgamento. Não estão mais pedindo 10 anos, Marcelo. Estão pedindo o máximo, 25. O telefone escorregou de sua mão e caiu no concreto. Ele encarou a escuridão do depósito vazio, um túmulo que ele mesmo havia construído, e pela primeira vez em sua vida, Marcelo Guedes, o foguete, finalmente compreendeu de verdade o peso esmagador e infinito da âncora. E assim, o foguete foi aterrado, para sempre.